aqui, vou compartilhar. Vocês estão vendo aí essa tela do Apocalipse? Tá a tela do YouTube para mim. Do YouTube? Meu Deus, deixa eu ver. Apareceu agora? Não. Não, Ainda Apocalipse? Ainda YouTube? YouTube. Compartilhar. Deixa eu fechar. E agora? Agora está aparecendo só a foto nossa. As nossas fotos. Não está aparecendo sua imagem, não. A tela, né? É. Deixa eu parar de compartilhar e voltar a compartilhar. Agora. Agora foi. Ok. Apocalipse 20, o milênio. Eu creio que eu vou preferir ler e depois voltar, né? Para a gente, talvez não. Vamos lá. Prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Esse título aí, ele está na minha Bíblia, antes desses versículos aí de 1 a 6. Então, vamos lá. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, dê graça, misericórdia para conosco, que a gente entenda, né, o que é necessário entendermos nesse tempo e que o Espírito de Deus fale ao nosso espírito o que ele quer ensinar no dia de hoje para a gente. Amém. Versículo 1 diz assim: Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, esse anjo estava com uma chave numa mão e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, aqui a gente percebe que Satanás foi preso por 1000 anos. 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, aqui a gente está vendo falar que Satanás foi preso e foi colocado no abismo, selado esse abismo, e o limite dele, nesse estar preso ali, é que ele não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, ele era necessário, a palavra de Deus fala aqui, que é necessário que ele seja solto pouco tempo. 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse não receber a marca da besta na fronte, na mão, não se dobraram diante da imagem, a gente viu essa passagem lá em Apocalipse 6, quando abriu o 5º selo, né, foi dada autoridade à besta para marcar as pessoas, ou na fronte ou na mão. E aquele que não recebesse a marca ia ser decapitado. A gente viu isso em Apocalipse 6. Então, aqui a gente percebe João vendo, durante esses 1000 anos de reinado, também essas almas vivendo também e reinando com Cristo durante 1000 anos. Aqui dá uma dica também a respeito
de quando é que será esse 1000 anos, que a gente chama de milênio, por causa dessa citação de 1000 anos aqui. Eles vão reinar depois, né, de ter acontecido a marca, de ter acontecido a grande tribulação. A gente percebe aqui que é um tempo depois, né? Continuando, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Que restante de mortos está falando aqui? Aqueles outros mortos, mas que provavelmente eles tinham a marca na fronte. Porque os que não tinham, não receberam, eles reviveram. E aqui está falando assim, essa é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, então aqui a gente percebe, quando está falando primeira, é sinal que existe uma segunda ressurreição aí, né? Viu como é difícil? Porque está falando de coisas que a gente não pode localizar muito bem que época aconteceu, porque Apocalipse a gente está estudando, ele não é um livro linear, assim, aconteceu isso primeiro, depois acontece isso, depois a gente percebe estudando que João volta, fala lá do início, volta, e a gente não pode determinar que isso aqui é no tempo depois. A gente fica meio assim, sem amparo. Aí vamos ler logo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, aqui João está falando que houve uma primeira ressurreição. Que primeira ressurreição que a gente conhece? Cristo teve uma ressurreição. Ele morreu e ele ressuscitou. E ele também falou que os que nele crescem passariam pela primeira morte, mas não pela segunda morte. A segunda morte a gente entende que Cristo estava falando da morte eterna. E quem crer nele, ainda que morto, a palavra fala, ainda que morto, viverá, ressuscitará. E aqui João está falando desse ressuscitar, né? A primeira ressurreição. E reinarão com ele os 1000 anos. Então, João está falando, aqueles que passam pela primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa, Gil? Aquela em que morreram, mas morreram selados por Cristo. Aceitaram o sacrifício de Cristo, morreram selados por Cristo e vão passar pela primeira ressurreição. Então, aqui já se abre uma polêmica. Por que eu quis botar lá um pedaço do pastor Hernandes, mas não conseguiu o áudio lá? Porque o pastor Hernandes fala que é uma parte difícil por conta dessa palavra milênio, dessa coisa aqui chamada milênio, 1000 anos. Porque nesses 6 primeiros versículos aqui, a palavra 1000 anos aparece 6 vezes. Mas a gente só vai ouvir falar em 1000 anos, período de 1000 anos, reino de Cristo, 1000 anos, só aqui nesses 6 versículos. Não existe outros versículos na palavra de Deus que falem a respeito de um reinado de Cristo aqui na Terra durante 1000 anos. Então, aqui abre-se uma polêmica. Qual polêmica? Em que época isso aí aconteceu? Então, umas linhas de pensamento falam que essa época aí está acontecendo já desde que Cristo ressuscitou, quando ele fundou a igreja, ali já começou o reinado de Cristo. Aí você pode falar assim, Gil, mas aqui também está falando que Satanás ficou preso nesse período aí. E eu olho assim na minha vida, na vida dos outros, eu não sinto Satanás preso, eu sinto ele com todo o poder aqui na terra, fazendo e acontecendo,
Como é que esse povo acha que já está acontecendo esses 1000 anos de reinado de Cristo? Eu passei essa semana assistindo várias explicações desse povo que acredita que esse 1000 anos já está acontecendo. Eles são chamados, e eu botei aqui para frente essa divisão aí, eles são chamados de amilenista. As teorias sobre o milênio aqui, ó, existem, essas 4 principais, tem mais. Então, eles são chamados de amilenistas. Então, amilenistas, eles não creem que o milênio é um período literal, que Jesus vai vir e ficar 1000 anos reinando ali. Eles creem que esse 1000 anos é simbólico. E o amilenista, eles creem que esse governo sobre a Terra, Jesus já começou, defende que o milênio já foi iniciado na primeira vinda de Jesus e terminará com a sua segunda vinda. Então, o amilenista, ele crê no milênio, embora, assim, esse A na frente do nome milenismo indica que é contra, anti. Aqui, no caso, eles creem no milênio. Eles creem no milênio, mas eles não creem no milênio separadinho, com Jesus ali na terra, reinando. Eles entendem que, quando Cristo ressuscita e é alçado ao céu, começou o reino de Cristo aqui na terra, com Jesus habitando no coração da igreja. Então, Satanás ficou preso, é mais um simbolismo também. Eles creem que o evangelho está sendo pregado, a igreja está sendo expandida, e Satanás não pôde deter esse crescimento. Então, eles creem desse jeito, que o milênio, a gente já está no milênio. O reinado de Cristo, Cristo já está governando. Sabe? Eles não creem no milênio lá depois da tribulação, né? Aí tem os pós-milenistas. Eles entendem que o milênio ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Antes da segunda vinda de Cristo. Então, aquele período bem antes, final da tribulação, antes de Cristo voltar, vai ter esse período aí de paz, de prosperidade, onde a terra vai estar sendo governada por Cristo, Satanás vai estar preso mesmo, sabe? Eles creem assim. O pré-milenismo, então, antes, pré-milenismo histórico, olha como é que é difícil isso. Por isso que o pastor Hernandes falou a respeito disso. O pastor Hernandes, ele entende esse primeiro, ele crê nessa primeira opção, ele é amilenista, ele crê que a gente já está vivendo. Só que bate de frente com ele, com pessoas que falam assim: como é que pode Cristo estar reinando e Satanás estar preso nesse tempo? Não creio, sabe? E o pré-milenismo histórico defende o reino literal de Cristo na Terra durante 1000 anos, que será iniciado com a sua segunda vinda. Cristo governará a partir de Jerusalém, será um período sem igual na Terra. Eu sou chegada nesse, mais ou menos, nesses terceiro e quarto aqui. Eu creio que haverá um período mesmo, literal, como está escrito ali nesse capítulo que a gente está lendo, né? Literal, Jesus vai estar reinando ali acho ali que na terra. Jesus, quando foi dar essa revelação a João, ele explicaria isso melhor. Assim, ó, isso aqui já está acontecendo, esse é o final do meu reinado. Acho que tinha que... É verdade, Adalberto, você botou no ponto assim. O que Adalberto está falando? Que Apocalipse foi revelado a João no ano 96. Quer dizer, Cristo já tinha ressuscitado e vem falar com João. Escreve isso. Escreve.
Se o milênio já tivesse acontecendo ali, né, por essa posição aí a milenista, o milênio começou quando Cristo ressuscitou, né? E a igreja foi fundada. Se o milênio já tivesse acontecendo, ali na hora de revelar, já seria revelado ali, né? Ó, já, esse negócio aí já está acontecendo aí. E já podia até revelar, não é? já que já tinha o início, revelaria logo o fim. Isso vai O aqui 1000 final. anos, vai até E não depois disso vem isso. e não período destacado, como João está colocando. João está colocando um período destacado, né? E o pré-milenismo dispensacionalista defende que o milênio será literal na Terra e começará após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Diferente do pré-milenismo histórico, essa posição estabelece um tratamento completamente distinto entre Israel e Igreja. Eu creio que aqui haverá um tratamento especial para Israel. Então, voltando aqui, João descreve esse tempo como um tempo em que vai se completar 1000 anos, até que se complete 1000 anos. Depois disso, é necessário que Satanás seja solto, né? Então, vamos adiante aí para o versículo 7. Essa prisão de Satanás, isso aí também é complicado. Por quê? Porque o Satanás, no mundo, ele nunca teve preso. Está solto, né? O mundo, ele é servo de Deus. jaz maligno, né? Ele é servo de Deus, ele não pode sair fazendo o que ele quer. Mas tudo aquilo que ele achar legalidade, já está. Aqui ele pode agir e pronto. Vamos nós para o versículo 7. Agora vem o período, completou 1000 anos, né? Então, João fala assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa população aí, das nações, é como a areia do mar. Então, depois desses 1000 anos, haverá uma grande peleja, que, pelo livro de Apocalipse, é a última peleja. A última. 9. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Qual é a cidade querida quando João fala? Jerusalém, né? Então, aqui a gente percebe. E aqui entra aquela parte assim lá dos amilenistas, eles falam que aqui é essa próxima batalha que haverá. Tá vendo como confunde? E desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, aqui é uma batalha que vai começar com muita gente, com areia do mar, mas também vai acabar. Não vai demorar, vai ser rápido, né? Desce fogo do céu e consome esse povo. Aí o versículo 10 diz: o diabo, sedutor deles, agora sim, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E aqui sim, a gente lembra de Apocalipse 19 lá, todo mundo lá foi preso, né? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui a gente entende que é a prisão final de Satanás, né? Vai ser num lago de fogo e enxofre, vai haver sofrimento eterno, porque aqui fala serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É um lugar reservado para Satanás, para a besta, para o falso profeta e para todos aqueles que se renderam a eles. É esse o lugar. E aqui é o final. A gente não ouve mais falar dele daqui em diante. O próximo capítulo vai ser um novo céu e uma nova terra. Então, aqui acaba, finaliza. O juízo de Deus. Então, vem aqui agora o grande tribunal
né? O tribunal, a gente já ouviu falar muito nesse tribunal. Às vezes a gente nem sabe da Bíblia, a gente fala assim, ó, no final você vai comparecer perante Deus e Deus vai julgar as suas atitudes. Até quem não sabe muito de Bíblia usa essa passagem aqui falando a respeito do juízo de Deus. E João aqui está descrevendo o que ele vê quando acontecendo isso aqui. Então, vi um grande trono branco, e as pessoas falam assim, vai comparecer perante o trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, há um trono branco. A gente sabe aqui que João está falando de Deus que está sentado nesse trono. E vamos ver mais o que João está vendo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Então a gente entende que aqui tem vários livros. Ele fala ainda outro livro, quer dizer, tinham vários livros, mas tinha um livro ali que é o que importa para a gente, esse livro, que ele é chamado o livro da vida. E esse livro foi aberto. Então, o livro da vida, a gente já tem menção desse livro antes dessa passagem aqui, que a palavra de Deus fala que aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, ele não vai passar por julgamento. E é interessante a gente ter isso no coração. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, não vai ter um momento em que você vai ser julgado, se você vai ficar no lago do fogo de enxofre, ou se você vai para Nova Jerusalém. Não tem isso, não existe isso. Aquele que tem o livro escrito, o nome escrito no livro da vida, ele não passa por um julgamento. Na realidade, o que acontece é que esse passa para receber galardão. O que é galardão, Gil? Não sei dizer o que é. Mas galardão, quando a gente olha no dicionário, ele fala em prêmio, em honra. Então, mas eu não sei que galardão é esse que Deus está reservando, né, para os que são dele. Mas ali não é para julgar se você vai ficar lá com ele ou se você não vai ficar com ele. Os que têm o selo e o nome escrito no livro da vida não vão passar por julgamento. Mas os outros, sim. Então, tem outros livros lá? Tem outros livros lá. Por esse versículo 12, a gente percebe que lá, diante do trono, tem outros livros lá. E os mortos, vamos continuar, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Então, aqui a gente percebe que todos estão perante ali o trono. Todos ali. Então, o mar entregou, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a gente percebe aqui no final da história do povo de Deus, vai haver um trono branco, onde tem a presença de vários livros. Tem também o livro da vida, que é separado, e tem os outros livros. Nos outros livros estarão aqueles que não estão no livro da vida. Esses receberão o seu julgamento e serão lançados no lago de fogo. 15.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse, Gil? A morte eterna. Então, aqui a gente já sabe o final, né? Que é o trono, o juízo de Deus. Então, aqui a gente percebe que haverá um julgamento, os que estão no livro da vida ficarão com Deus, os outros, eles vão ser julgados por suas obras, e só pelo fato de não terem aceitado o sacrifício de Jesus, eles já estão julgados, né? E serão lançados. Aqui finaliza. Então, mais adiante, Apocalipse 21 e Apocalipse 22 já é o final. Apocalipse 21 vai falar do novo céu e da nova terra. Aqui já vai falar sobre a nova vida que teremos. Aqui a gente vai ter a noção do que está preparado para nós, coisas indizíveis. Então, vamos lá. Voltando, vamos orar. E aí depois eu abro para a gente conversar, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, a gente não tem muita noção, Senhor Deus, de como será isso. A nossa mente, Senhor, não alcança isso que está escrito, como vai ser, mas de qualquer forma, Senhor Deus, nós lemos a tua palavra e nós confiamos naquilo que o Senhor tem preparado como final dos tempos. Senhor, tem coisas, como a tua própria palavra diz, que não cabe outra revelação. Tem coisas que o Senhor não revelou completamente. E nós entendemos isso, Senhor, que há coisas que não havia necessidade de sabermos, porque se houvesse necessidade, estaria escrito claramente. Mas nós confiamos no teu juízo, confiamos, Senhor Deus, no destino que tu tens traçado para os que são seus. Confiamos, Senhor Deus, no juízo que o Senhor tem preparado mais adiante. Queremos dizer que estamos, Senhor Deus, debaixo das tuas mãos protetoras, guardados, Senhor Deus, pelo teu Espírito, e confiamos, Senhor Deus, naquilo que está à frente, destinado. Confessamos, Senhor Deus, que às vezes nós ficamos, Senhor Deus, meio aflitos, porque a gente olha o que está acontecendo no mundo e olha para a tua palavra e percebemos que está muito perto dessas coisas acontecerem. Mas, Senhor, nosso coração se acalma por sabermos que estamos nas tuas mãos, que o Senhor tem cuidado de nós. Nós podemos falar, Senhor Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, agradecemos, Senhor, a tua presença em nossas vidas, Senhor Deus. Agradecemos também porque hoje é dia do aniversário de Adalberto, Senhor, e nós colocamos a vida dele diante de ti, e pedindo que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor fale através da vida dele, Senhor, fale através do testemunho dele, Senhor, a outras vidas. Use-o, Senhor Deus, conforme o teu olhar, conforme o teu amor, conforme a tua graça. Nós te louvamos, eu te louvo pela vida de Adalberto na minha, Senhor Deus, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.